trabalho se inicia por conta de uma demanda do Alex Naldo. A gente vai falar sobre custos. Todo o conjunto de informações está ligado a custos. Então nós vamos falar de componente de custos, centro de custos, fluxo de desembolso, fluxo de dinheiro entrando, saindo, modelagens e conciliação. Conciliação seria o equivalente a dizer como você vai compatibilizar o dinheiro que entra com a despesa que sai, ou como você vai compatibilizar os dinheiros que entram com as despesas que saem. Eu acho que com isso a gente consegue atender, abranger toda a primeira ideia que o Alex Naldo e o Wilfredo têm de demanda. Não é isso, Alex Naldo? Correto. Depois a gente vai desenvolver mais coisas em cima desses elementos. Por que eu escolhi o Lego? Porque o que nós vamos abordar aqui está ligado a pedaços que juntos vão ajudar você a modelar o que você precisa. Então você não vai ter um modelo pronto agora de nada, porque cada necessidade demanda um ajuste, demanda um arranjo. O que nós vamos no começo, nessas 4 ou 3 primeiras reuniões, abordar são pedaços do Lego. E depois nós vamos tentar, em função de problemas, necessidades ou desejos, usar os pedaços que a gente tem para construir aquilo que a gente precisa. Eu achei que a analogia com o Lego era a melhor que a gente podia encontrar. O que a gente pretende ver hoje? O Wilfredo está ouvindo? Alex, o Wilfredo está ouvindo? Ele está muito quieto. Está ouvindo, Wilfredo? Sim. Qualquer tradução espanhol, português, tu pede para parar que o Alex Naldo traduz. Pronto. Vamos lá. A gente está com proposta de falar sobre estrutura do custo, entrada e saída, fórmulas que podem ser utilizadas para trabalhar esses componentes. Esse profile aqui é muito interessante. Taxa de retorno, desconto, nós vamos ver no futuro. Falar de estrutura de custeio de um material ou de um recurso. Composição de custo, rúbrica de custeio e variação do valor do custo no período. Usar ou não usar nos cálculos. Bom, primeira parte é esse pedacinho do Lego aqui, tá vendo, Alex? Não? Esse pedacinho do Lego aqui. Vamos ver se a gente começa por aqui. Componente de custo é dado um projeto, tá vendo o projeto? Eu fiz um projeto aqui simplista. Confirma com feedback, Alex Naldo, tá vendo o projeto? Sim. Certo. Bom, para a gente partir para custo, a gente imagina que o conceito de recursos já está estabelecido. O conceito de materiais já está estabelecido. E o conceito de alocação também está conhecido e estabelecido. Nesse projeto aqui, nós temos atividades e ainda não temos recursos. Como nós estamos falando de custo, eu vou pegar aqui componente de custo e vou lembrar vocês que já existem, naturalmente falando, já existe um componente que nasce com a ferramenta, que é o tal do cost. E eu vou colocar aqui mais 4 componentes.
essa tabela aqui mostra alguns campos que aparecem para facilitar um preenchimento. Mas se a gente escolher aqui propriedades, a gente vai descobrir que existem outros campos. Vamos chamar o componente de custo, o elemento que compõe o custo. Vamos dizer que a gente pudesse entender esses componentes como partes integrantes de uma composição. Eu vou usar o Paintbrush e tentar explicar isso. Vê se isso fica claro aqui. Quando nós dizemos que há um custo para um trabalhador, esse custo ele tem parte dele devido ao salário, parte dele devido a impostos, parte dele devido a contribuições e ajudas. Você concorda com isso, Alexinaldo? Sim. Ajudas, impostos, salário. Poderíamos então compor o sistema de custos dessa maneira. Eu tenho um custo que é composto por diversos elementos. Poderíamos dizer então aqui salário esse aqui seria impostos. Como é que fala impostos em espanhol? Alimentação. Esses elementos de custo que eu coloquei aqui não estão ligados à mão de obra. Então eu vou escrever aqui tipo mão de obra. Eu estou usando os recursos da ferramenta para não só listar os elementos de composição, como também para classificar os elementos. Se fosse material, se fosse um equipamento, nós teríamos como exemplo o seguinte: nós temos que o custo do material, o custo final do material é composto, montado por o valor que se paga pelo material, eventualmente um frete cobrado para transportar esse material, os impostos para compor a parte de contribuição para o governo desse material, eventualmente um valor para guardar, armazenar esse material. Então, supondo que eu tenha o interesse de identificar as partes, eu não diria que o material custa 1.000. Eu diria que o material custa 1.000 porque nós temos o conhecimento de 800 de valor, 100 de frete, 50 pelo armazenamento e talvez 50 pelos impostos. E a gente pode representar isso também aqui com outros componentes de custo. Só que nesse caso é de material. Eu continuo classificando os componentes, listando e classificando. Então é valor do material,
deixar em letra maiúscula para diferenciar. Valor do material, frete do material, impostos do material e armazenamento. Está claro até aí? Alex Naldo? Tira do mudo. Veja o seguinte, como é que ficaria nesse caso aí a questão da moeda? Bom, nós estamos falando em composição, certo? Então, estamos falando de composição da moeda real. Então, já que você perguntou, botão direito, vou criar um campo novo. Vou criar um campo novo chamado moeda. Isso continua dentro do assunto composição de custo. Vou chamar um código aqui de COD moeda numérico, 2 casas decimais porque é dinheiro, e a gente diz que, não, desculpa, aqui na verdade não é bem isso. Aqui o campo é texto. Eu quero identificar aqui que a moeda é o real. Moeda é o real. E você questionou, e se tivesse uma composição de moeda? Então vamos voltar aqui. Esse meu material aqui é um material nacional. E esse material nacional, ele traz aqui essa composição. Deixa eu ver se eu consigo reduzir ele. Pronto. Ele traz essa composição. Mas o material que não é nacional, como o Alex Naldo falou, poderia trazer mais um componente, porque parte do valor é feito em moeda nacional, parte do valor é feito em moeda estrangeira. Se nós temos isso, nós vamos aqui imaginar que seria em dólar. Então nós temos uma parte do valor, componente em real, e o componente, o segundo componente em dólar. Teríamos então componentes de custo. Como é que a gente faria a modelagem? Valor do material em real, e aí o nome do campo aqui, a identificação eu escreveria valor real, e poderia incluir mais um chamado Ctrl+C, Ctrl+V, valor dólar. Também material, só que aqui em dólar. Ora, se você chamar as propriedades do componente de custo, você encontra aqui Unit Cost. Então é o elemento unitário, quanto ele vale. O real vale R$1. No nosso câmbio atual, o dólar deve estar 2,30. Então aqui seria 2,30. Esse unit cost mostra o peso que tem esse elemento de custo. Até então, não sabemos quanto custa nada no nosso trabalho. Só estamos definindo os componentes de custo, que nesse caso aqui estão claros para recursos humanos, estão claros para materiais, mas poderíamos também ter composição de custo para equipamentos. Vamos imaginar aqui que nós teríamos o mesmo raciocínio para um equipamento como um equipamento de terraplenagem, de concreto, alguma coisa assim, de virar concreto, betoneiro. Você tem um custo
que é o aluguel desse equipamento. Você tem um custo, uma componente, que seria impostos sobre esse trabalho. Você pode ter um custo de transporte desse equipamento. E tudo isso, mais uma vez falando, são elementos de composição. Cost component, ou componentes de custo. Ao invés de lançar o valor total, nós estamos criando a composição desses valores. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que, se você fizer uma pergunta para o planejador, quanto custa, ele vai dizer 1.000. Quanto custa cada atividade, ele vai dizer 100, 100, 100, 100, até fazer o total de 1.000. Mas se você perguntar quanto vamos pagar de imposto A, quanto vamos pagar de imposto B, quanto vamos gastar na moeda dólar, quanto vamos gastar na moeda real, se nós não desenvolvermos um modelo de composição de custeio, nós não vamos encontrar resposta. Então, para melhores respostas, maiores trabalhos. Aqui eu vou me limitar no modelo de mão de obra, no modelo de material, e o salário aqui está todo em real. Os impostos estão todos em real. Se nós tivermos um recurso humano ou um material que tenha o custo produzido tanto por despesas em real como por despesas em dólar, nós teríamos que ter salário dólar, imposto dólar, ajudas dólar. Vamos colocar aqui um outro componente de custo chamado verba. Agora eu não estou entendendo uma coisa. Diga. Como é? O que é que significa valor real e valor em dólar? Já que, por exemplo, para mão de obra você tem salário, impostos, ajudas e alimentação. Isso tudo está em real. Para que então esse componente de custo valor real? Porque eu tenho que lembrar que isso aqui é um relativo ao real, e com isso eu fico definindo que esse componente de custo é na moeda real, e que esses componentes aqui são na moeda dólar. Nesse caso aqui, o câmbio é 2,3. Quando eu for colocar o meu recurso, vamos ver o recurso? Eu vou colocar aqui a tabela de recursos e vou colocar aqui, para você ver, a tabela de custos, elementos de custos. Eu tenho aqui elementos de custos, onde estão? Aqui são os recursos e aqui são os custos. Está visualizando aí direitinho? Elementos de custo e os recursos. Alocar o recurso no projeto é simples, mas quando você pede as propriedades do recurso e diz que o custo do recurso, olha só, o custo do recurso não é simplesmente 1.000 por hora. Normalmente, quando você aloca os custos, você usa o campo componente padrão cost e diz que esse recurso A custa R$10 por hora. Então ele custa R$10 por hora. Mas se alguém te perguntar, eu sei que o custo do recurso é R$10 por hora, eu sei quanto eu gasto com o recurso A, mas quanto de impostos trabalhistas gastamos nesse projeto? Não sei. Quanto de ajuda à alimentação ou de transporte para recursos gastamos nesse projeto? Não sei. E por que a resposta é não sei? Porque você não detalhou o... Eu estava comentando, se você aloca o custo
cost para o recurso A e diz que ele custa R$10 por hora, você vai saber quanto vai custar as atividades que usam o recurso A, você vai poder extrair do sistema quanto é que você gasta com o recurso A, mas se a pergunta for decompondo o custo do recurso A, não seria o cost geral, seria salário mais impostos trabalhistas, mais ajuda, mais alimentação. Quanto que ele ganha de salário? R$8. De imposto, quanto você paga? R$1. Ajuda de custo, 0,20 por hora. Alimentação, 0,80. E o campo cost você não usa, porque o campo cost é um campo genérico. O que você conseguiu? Saber que tudo isso junto totaliza R$10. Agora você tem os mesmos R$10 com a composição de todos os elementos de custo que estão atuando para compor o preço do recurso A. A mesma coisa você faria com o recurso B. Diria que o custo do recurso B, e aí nós estamos falando em composição, é por salário mais imposto trabalhista, mais uma ajuda de custo, mais alimentação e, nesse caso, um valor em dólar. Aí já não é um salário, não é uma ajuda. Digamos que seria uma diária. Em salário, R$8. Imposto, R$1. Ajuda, 0,20. E alimentação, 0,80 por hora. E nesse caso, esse recurso ganha por hora, em dólar, $1. Agora eu lhe pergunto, e se você tiver um componente de custo que não é por hora, que ele é fixo? Tudo bem. Por enquanto estamos avaliando a composição desses custos para o recurso. Vamos avaliar a mesma coisa para o material. E depois vamos avaliar a mesma coisa para a atividade. E a sua resposta vai aparecer. Mas aqui, por enquanto, eu vou chamar agora o nosso projeto. Lembra do projeto? Se eu colocar na atividade 1 um recurso chamado recurso A, eu não estou colocando despesas em dinheiro. Eu estou colocando o recurso A na atividade. Quantos recursos? Colocamos 3. Eu vou colocar outro recurso na atividade 1. É o recurso B. E vou colocar aqui uns 5. Agora nós temos 2 recursos, que é claro que juntos tem um preço total, que vão levar para a atividade um custo, que vão levar para o projeto. Aqui nós temos uma composição analítica de custos. Vamos verificar isso. Custo. O custo geral, que é o mais comum que a gente pode tentar mostrar aqui como total. Se eu pedir para agendar e pedir para verificar o cálculo de custo, nós deveríamos ver os custos aqui. Vamos ver onde é que aparecem os custos. Remaining, aqui já foi. Aqui não precisa, seria aqui. Custos de composição. Custo total. Eu vou pedir para mostrar então os elementos de custo. Salário. Temos que pedir também imposto. Temos que pedir alimentação, ajuda
e verba em dólar. Valor em dólar. Pronto. Aqui nós devemos encontrar valores por conta da hora. Esse aqui não apareceu. Vamos verificar aqui o recurso. Recurso A. Nós temos em composição de custo salário 8. Recurso B, salário 8. Então nós temos que encontrar no projeto salário, tá aqui. Salário, imposto, mas são 5 recursos aqui, 3 aqui. Então, as partes que nós colocamos vão totalizar o custo total dessa atividade. Dá uma olhada aqui. Nós colocamos um valor em dólar, que aqui se apresenta em reais. Porque quando nós colocamos X dólares, ele já multiplicou pelo valor 2,30. Se nós dissemos que o valor em real, o valor em dólar, você teria isso aqui. Fala, Alexinaldo. Fala, Alexinaldo. Pode falar. O valor que se você não sabe qual é o custo, é isso que eu não estou entendendo. Você está fazendo essa. Eu não estou entendendo como é que você chegou ao valor. Eu não estou entendendo como é que você chegou ao valor total de dólar e real. Eles também são componentes de custo. Como é que você soma todos os outros componentes de custo para dar o valor real em dólar? Você não tem o valor aqui em dólar. Olha só. Você está trabalhando com a moeda real, que é o número, que é o custo, é o Cost Unit 1. Quando você alocou horas de recurso, o valor do salário hora aparece aqui em real. Quando você botou um valor, uma contribuição para o recurso B em dólar, vamos ver aqui, recurso B, propriedades, composição de custo, valor dólar. Eu coloquei $1. $1. Quantas horas eles trabalham? Quanto vale $1? 2,30. O resultado parece que é 160. Mas aí não é em dólar, é em real. Vamos verificar? Sim, mas qual é a relação de valor em dólar com o salário? Como é que eu sei que o valor em dólar ou em real está somando todos os componentes? Como é que você está relacionando eles entre si? É isso que eu não estou entendendo. Quando você cria no recurso, quando você bota no recurso o salário e define o valor, o imposto e define o valor, as ajudas e define o valor, você está, para cada hora trabalhada, colocando uma contribuição. Ele mostra para você aqui todas essas contribuições parciais. Se você quiser ver todo o valor, o remaining cost apareceria também, mas agora não aparece mais. Você pode pedir para fazer um outro componente. Vamos ver o outro componente? Deixa eu mostrar outro componente aqui. O componente totalizador. Inserir um componente totalizador.
o remaining é que você chamou de valor real e valor dólar. Uhum. Olha só, quando eu botei aqui, quando eu botei dólar, ele está somando, de novo, ele está somando aqui número de dólares. Ainda não está convertido em real. Aqui a quantidade de reais, quantidade de impostos, quantidade de alimentação. Vamos ver, $1 por hora. Quantas criaturas são aqui? São... Não, eu entendi. Só não estou entendendo aquele que você chamou lá de valor real e valor dólar, como componente de custo. Ah, deixa eu te mostrar então. Aí confundiu. Calma. Deixa eu colocar aqui para fazer a conta bem direitinho em horas. E eu vou voltar lá. 5 vezes... Aqui são 4 dias ou 5? São 5 dias ou 4 dias? Aqui são 4 dias. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 32, deve dar 160. Tem 160 horas aqui. Como eu dei $1 para cada hora, eles vão merecer $160. De ajuda, que é 20 centavos, eu acho, é R$1, não sei, R$1 vezes 32 ou 20 centavos vezes... Então essa composição aqui de pedaços, cada um na sua moeda, valor em dólar, ajuda em real, e aí você perguntou, o que eu não entendi é como é que você fez, eu vou explicar. Quando você colocou aqui que esse elemento de custo é em dólar, você não botou 1, você botou 2,30, que é a cotação da moeda. Ele tem peso, vai ter peso 2,3. Enquanto eu somar todos os pedaços, esse será multiplicado por 2,3 para transformar tudo isso em real. Quando nós fizermos o centro de custo, nós vamos ter tudo isso em real, porque o peso do dólar é 2,3. Quando eu criei o totalizador, eu criei ele para mostrar o seguinte: eu posso ter ele como custo unitário, ou posso ter ele como zero. Quando ele é zero, ele não entra na montagem e na composição geral. Ele apenas indica o valor. Quando ele é 1, ele é uma despesa. Quando ele é menos 1, ele é uma receita. Ele é um financiamento. Ele é um patrocínio. Eu vou colocar ele como 0 e vou dizer que ele é calculado por uma fórmula. Que fórmula? Marcos, minha dúvida é o seguinte: a gente A voz está falhando, fala de novo. A gente não deveria totalizar os componentes de custo no centro de custo. A gente vai fazer isso. Eu estou mostrando que esse elemento de custo aqui não é o centro. Esse elemento de custo, ele não só pode ser preenchido da maneira como nós fizemos, como ele pode ser calculado por uma fórmula. E aí ele vira um centro de custo. Não centro, mas o resultado de um custo. Vamos dar um exemplo aqui para gerar conhecimento de componente. Vamos dar um exemplo para você entender como é que você poderia também usar o componente. Ao invés de ser um valor fixo, definido, ele passa a ser um valor relativo. Vamos chamar que isso aqui é um totalizador? Não. Vamos chamar que isso aqui é um
imposto relativo. Imposto relativo. Relativo a quem? É relativo ao componente de custo salário. Salário. E o salário vai ser multiplicado por 0,12. Vamos continuar de onde nós paramos. Nós vamos chegar no centro de custo. O que eu quero explorar agora é que o componente ele pode não ser um valor definido, e sim um valor relativo. Tá vendo aí? Tá vendo na tela? Ele é calculado por fórmula. Como calculado por fórmula? É que eu vou fazer com que esse imposto seja relativo ao campo cost, que é o campo... Vou fazer de novo, hein? Vou apagar e vou fazer de novo. É o campo relativo ao salário vezes um multiplicador aqui, um percentual. 0,12 ou 12%. Assim, ao invés de nós termos um valor definido, ele se calcula em função do valor do salário. Nesse imposto eu disse que quando eu aloco um valor para ele. Nesse aqui o imposto é relativo. Então ele continua sendo em real, porque a unidade é 1, e eu vou chamar ele aqui de diverso como classificação. No meu recurso, vou clicar um recurso C aqui, eu tenho como componente de custo o salário e o imposto relativo. O salário é 8 e aqui é um imposto relativo, que na verdade será o resultado de 8 vezes 0,12. Quando nós tivermos aqui na atividade 2 a alocação do recurso humano do tipo C, e eu vou deixar aqui só um mesmo, você vai, quando calcular, ele reclamou tem um erro na conta, na fórmula. O erro da fórmula provavelmente é porque eu usei uma vírgula e não um ponto. Ponto e vírgula aqui são diferenciados. Vamos ver agora, eu acho que foi. Vamos ver aqui como é que ficou os custos. Temos salário e agora eu tenho que mostrar o componente de custo e imposto relativo. Vamos ver se olha aqui. Isso aqui deve ser 12% disso aqui. O que eu consigo ver com os componentes é a composição de cada parte que daria o preço total do recurso, o preço total da atividade, o custo ou o preço total do projeto. Vamos ver aqui o custo. Vamos ver aqui. Converte, calcula, não. É esse aqui mesmo. O que nós estamos vendo aqui então, Alex Naldo e o Wilfredo, é que os componentes podem ser montados para gerar o custo total. E aí o Alex Naldo pergunta, mas o custo total vem de um centro de custos. Vamos dar uma olhada no centro de custos. Me dá um minuto. Voltando. Alex Naldo, o conceito de componente de custo é apresentado para que seja possível entender que se eu tenho os componentes,
eu posso montar o custo. Se eu não tenho os componentes, eu teria um custo geral. Se eu tiver um custo geral, todo o meu projeto funciona, as informações de preço e valores e despesas vão aparecer, o meu orçamento e meu fluxo vai aparecer, mas alguém pode perguntar, desse custo total que nós estamos tendo, quanto em dólar eu estou gastando? Quanto em reais eu estou gastando? Ou pior, quanto em impostos eu estou gastando? Aí nós temos que partir para o centro de custos. Mas, por enquanto, nós estamos discutindo o quê? Os componentes do custo. Vou lhe dar um exemplo real. Bom, eu tenho um item de custo aqui, certo? Chamado concreto. Certo. Certo? Esse concreto ele é composto de, não vou colocar nem mão de obra, mas vamos dizer que o concreto tenha cimento, brita e areia. São 3 materiais. Certo? Certo. Vamos supor que a areia e a brita, o preço seja em real. E o cimento seja em dólar. Como é que eu modelo isso? Aqui nós temos em marrom o concreto. Isso não é custo, isso aí é um material, correto? É um material. E nós temos aqui areia. Que é outro material. Outro material. Temos aqui brita. E temos aqui cimento. Certo. Nós estamos no mesmo princípio de composição. Certo. Só que no nosso caso, a areia, que é cor de abóbora, é em que moeda? Está em real. E a brita? Real. E qual é o outro material? É o cimento? Cimento, está em dólar. Então eu vou botar aqui. Aqui é real, com letra minúscula, real, e aqui é dólar. Dólar. Pronto. Nós estamos com uma composição, é uma composição de custos, mas também é uma composição de produção. É um material. Certo. Quando a gente vai para o Spider, a gente pode, em materiais, colocar aqui concreto, areia, brita e cimento. Quando você aloca os recursos na atividade, se você alocar concreto, só concreto, você não vai saber as composições de areia, brita e cimento, correto? Não vai. Se você colocar nas atividades areia, brita e cimento, você vai poder ter respostas de quanto de areia, quanto de brita e quanto de cimento, correto? Mas não vou saber quanto de concreto. Então você teria que partir para conjunto de material, aonde concreto, 1 metro cúbico de concreto, eu não estou mais falando de materiais, eu estou falando de com kit de material. Eu vou pegar o concreto, tá vendo o concreto? E vou dizer que esse concreto tem como participação areia, brita e cimento. Compus ou não compus o concreto? Para aí eu tenho que botar aqui. Para 1 metro cúbico de concreto, eu tenho, eu vou inventar aqui, tá? Eu tenho 1 metro cúbico de areia, sei lá, estou inventando, 0,3 de brita
E 0,8 de cimento. Eu ainda não falei de custos, mas ainda estamos falando de composição, correto? Ora, se eu tenho a composição das partes, eu já tenho concreto valor geral ou tenho brita, areia e pedra. Eu vou voltar para o meu projeto e vou alocar no meu projeto, em uma outra atividade aqui, eu vou colocar materiais. Não vou colocar brita, nada disso. Eu vou colocar kit. Cadê o kit? Kit. Aqui. Concreto. Isso é um kit. Agora, eu vou usar na atividade 3 1000 metros cúbicos de concreto, ou eu vou usar 2 metros cúbicos por hora, ou eu vou usar 100 metros cúbicos para cada unidade produzida. Parei, vou parar, vou para a minha atividade e descubro que ela tem aqui em algum lugar que eu escrevi, achei. Ela tem 400 alguma coisa. Ela produz 400 pilares. E eu vou dizer que... Aí eu vou dizer, né? Eu vou dizer que essa atividade 3, ela tem como material concreto. Só que para cada pilar eu gasto 50 metros cúbicos de concreto. Não estou falando de dinheiro. Estou falando de... Estou falando... Tô falando agora tá ficando bom. Tá ficando bom. Eu tô vendo uma lógica... Vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Calma. Mas aí, eu disse que eu tenho um kit concreto. Deixa eu ver meu kit concreto. Tá vendo o kit concreto? Eu vou até botar aqui assim como kit, para ficar bem claro. Kit concreto. Mas nos materiais eu tinha concreto. Eu não vou mais ter concreto em material. Não vou. Não quero. Eu tenho a composição do concreto. Então eu vou botar aqui. Agora o Alexinaldo disse que a areia é vendida em real. Propriedades da areia. Só posso fazer isso porque eu tenho componentes já cadastrados. Olha aqui, valor em real. Não é imposto, é valor. Valor em real. Certo. Vou botar aqui que cada metro cúbico custa R$1. Mas o Alexinaldo disse que a brita também é em real. Então, brita, valor em real, eu vou botar aqui R$1. Mas o cimento, o Alexinaldo disse que é em dólar. Valor em dólar. Se eu escrever aqui é $1, que corresponde a R$2,30. O que o Spider e a ferramenta estão entendendo é que quando eu jogar cimento, vem automaticamente areia, brita e cimento. Desculpa, quando eu colocar concreto, vem automaticamente areia, brita e cimento, cada um com o seu valor, cada um com a sua moeda, e que o Spider se preocupe em calcular isso. Certo. Agora eu vou pegar meu projeto. Nós já entendemos a história dos recursos humanos aqui. Composição do dinheiro para cada recurso humano em real ou em dólar. Agora eu vou tirar esse aqui também. E aqui eu tenho concreto. Eu vou tirar essas informações aqui e vou deixar aqui vendo o material. Na atividade 3, eu tenho, vamos ver aqui, materiais, concreto. Atividade 3, calcula.
olha só, eu tenho 20 mil concretos. Se cada unidade consome 50 metros cúbicos, 400 unidades consomem 20 mil metros cúbicos. Então eu tenho aqui o quê? Concreto. Mas se eu quero ver quantidade de materiais como areia, brita e cimento, eu posso ver. Somando essas coisas aqui, isso aqui é quantidade de componente. Então, Alexinaldo, isso é componente de material, componente, para produzir 20 mil metros cúbicos de concreto. Mas o Alexinaldo quer saber em dinheiro. Então, eu vou colocar aqui o componente de custo chamado valor em real e valor em dólar. Não era isso que a gente estava usando? Certo. Valor em real. Desculpa, valor em dólar, 16 mil. Valor em, mas 16 mil dólares. Valor em real, 26 mil reais. Isso é consequência dos materiais. Areia, que ele calculou. Então, o que nós estamos vendo aqui são componentes de custo que estão invocadas pelos componentes de materiais que produzem o concreto. Você tem materiais distintos e um dos materiais em dólar. Aliás, 16 mil metros cúbicos de cimento, 16 mil sacos ou metros cúbicos de cimento, cada um custando $1, dá 16 mil dólares. Agora, 20 mil reais de areia mais 6 mil reais de brita, em reais tem que dar 26 mil reais. Mas eu não estou vendo ainda o dinheiro total, porque eu estou falando dos componentes. O centro de custos agregará o que eu quiser. Eu ainda... Peraí. Valor em dólar. Valor em real, deixa eu ver. Deixa eu botar juntinho. O concreto. Ele já está totalizando em real e está totalizando em dólar. Sim, ele está totalizando na unidade monetária que você botou. Olha, cimento 16 mil metros cúbicos. Cada metro cúbico $1. 16 mil dólares. Aqui era 20 mil reais de um, com 6 mil reais de outro, dá 26 mil reais. Agora, quanto é que me custa a atividade 3? É a soma de reais com dólar. Mas eu não posso fazer isso. Por que não? Estão somados em moedas diferentes. Não, eu tenho que converter, né? Eu ainda não converti. Eu tenho que criar um centro de custo para mostrar o seguinte: quanto me custa geral a atividade 3? Vai custar em reais 26 mil mais 16 mil vezes o câmbio. Cadê o câmbio? Pergunta o Alexinaldo. O câmbio está aqui. Quando você colocou dólar aqui e dólar aqui, você botou o câmbio aqui. Lembra que esse planejamento é a versão 1. Versão 1 de hoje, que custa 2.300, que custa $2,30. Semana que vem, vão pedir um relatório. E o relatório vai trazer 20 mil reais de areia, 6 mil reais de brita e 16 mil dólares de cimento. E aí você vai querer saber quanto custa a atividade em real. Vai ter a versão 2, onde a versão 2 você vai atualizar 2,34.
e aqui é 2,34. Mas se você não quiser fazer isso, você pode, nas propriedades do componente de custo, colocar que esse componente custa 2,30 até hoje, porque a partir de hoje, olha só, a partir de hoje ou a partir de segunda-feira, dia 5, não é 2,30, é 2,40. Ficou claro que você pode, no componente de custos, você pode dizer que o componente ele varia em períodos de tempo? Correto. Eu não sei se o dólar vai custar no dia 5 2,40, mas eu projeto isso. E coloco mais um, que no dia 12 ele vai custar 2,42. O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo o seguinte: toda despesa que cair aqui, se for contabilizada nessa semana, o câmbio esperado é 2,30. Para a semana que vem, se alguma despesa em dólar cair semana que vem, o câmbio é 2,40. E se alguma despesa cair na semana que vem da outra, eu estimo 2,42. Eu consigo então dar uma estimativa de custeio. O meu componente de custo, ele se mostra com projeção. Se você não colocar projeção, não tem problema. Ele vai custar 2,30 até você dizer que mudou. Tá claro isso? A ferramenta então consegue dar para você uma estimativa de custo com mais precisão. Precisão porque você tem dólar e real, que quando forem totalizados vão te dar o custo em real com o câmbio atual. Se o projeto for muito longo e varar semestre, varar ano, você pode simular uma taxa de câmbio otimista, uma taxa de câmbio pessimista para o futuro. E com isso você vai ter um custeio em real hoje com uma previsão mais detalhada. Significa dizer que o nosso assunto, componentes de custo, que nós colocamos aqui, permitem que juntos definam a composição da mão de obra, ou juntos definam a composição de um material, e que ainda assim podem ser expressos numa moeda ou em duas moedas, e que se você agregar esse entendimento com o entendimento dos materiais e o entendimento do kit de materiais, você consegue detalhar e apresentar resultados de composição de custo bem detalhadas e, se quiser, bem classificadas. Deu para entender até aí? Deu. Agora eu vou fazer a mesma coisa com outro projeto que eu vou criar agora. É o projeto COD 001, projeto novo, que tem duas atividades. Consegue enxergar aí? Três atividades. Projeto simples. Olha o que eu vou fazer. Eu não vou colocar recursos humanos, não vou colocar equipamentos, não vou colocar materiais. Eu vou criar aqui um componente de custo chamado RH, um componente chamado materiais e um componente chamado financeiro, todos na moeda real. Tá claro aqui para você? Tá claro aqui?
tudo em real. E vou colocar aqui um outro material, chamado material importado. Bom, se é importado, eu vou ter que usar outra moeda. Vou usar o dólar. Pronto? No nosso câmbio atual. Volto para o projeto e digo, na atividade 1, minha composição de custo será RH, material e financiamento. De RH, eu vou colocar que por hora trabalhada, olha aqui, por hora trabalhada, R$10. Em materiais, eu vou dizer o seguinte, para cada volume produzido, eu gasto de material, aí é bem genérico, Alexinaldo. O Wilfredo está ouvindo também? Tá. É bem genérico. R$1.000 de material. Não me pergunta que material, nem a composição. É R$1.000. E vou dizer que de dinheiro, verba, eu tenho... Volume, unit custos. Aqui. R$1.000 por volume produzido. Volume, né? Isso, por volume produzido. Eu falei diferente? Tá, ok. Aqui, RH é 10 por hora. Não sei quem trabalha, mas que é 10 por hora é. Material é 1.000 por volume produzido. E o financiamento é um dinheiro fixo de 120 mil. O que eu consegui? Esse 120 mil seria por atividade, né? Não, na atividade 1. Você quer ver? Eu vou te mostrar aqui. Na atividade 1 seria fixo. Ó, eu vou mostrar o FIM, o MAT, o RH fixo por hora e por volume. Dá uma olhada aqui. Veja só. Veja só. Não. Olha aqui. Financeiro por volume não tem. Financeiro por hora não tem. Financeiro fixo é 120, está aqui. Material. Quantos volumes são produzidos aqui? Vou botar 250. 250 são produzidos, está aqui. É por unidade, tá vendo? Por unidade. 1.000, como são 250, eu vou consumir 250 vezes 1.000. Como é fixo, financeiro é 120. Agora aqui é por hora, é RH por hora. Certo. Então tá aqui. Cadê o custo total? Deixa eu ver se eu consigo ver o custo total. Não consigo ver o custo total porque eu vejo o de cada um. Eu não vejo o centro de custo. Mas eu podia querer ver, sabe o que, Alex? Não, olha só. Eu vou colocar desse lado aqui, ó. Eu quero ver financeiro, material e RH total. Tá aqui. Lembra que eu falei que são 250 peças que ele produz a um custo de 1.000 de material, 250 mil de materiais. Aqui é uma verba fixa de 120 mil, tá aqui. E aqui era R$10 por hora. Quantas horas de trabalho de gente ou de vida tem aqui? 40 horas. Vamos ver se são 40 horas. Duração. Duração em horas acumulada aqui.
São quantas horas? 40. Se são 40 horas, 40 vezes 10 vai dar 400. A composição em real é a seguinte: 120, 250 e 400. Quanto é o total disso? Não sei ainda, porque eu não tenho um centro de totalização disso. Tá claro isso, Alexinaldo? Tá. Eu vou fazer uma coisa, eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pescar um componente de custo, vou chamar aqui de total. Tá vendo total? Propriedades, cálculo por fórmula e vou somar. Eu vou somar RH mais, vou somar material mais fim mais material importado. Eu quero que ele calcule por fórmula e calcule automaticamente. Vamos ver se vai dar certo. Aqui eu tenho que mostrar o meu componente de custo total, acumulado ou remaining. E não apareceu. Por que, Alexinaldo? Você tem que recalcular. Será que vai dar certo? Bom, vamos ver se deu certo. 120 mais 250 dá 370. 370 mais 400, 370.400. Então aqui você conseguiu mostrar os componentes dentro dos componentes e criou um componente que ele é o resultado da soma dos componentes. Você podia fazer uma coisa mais elegante, que é o centro de custos. Lembra disso? Certo. Mas eu não vou falar de centro de custos hoje. Estamos falando de componentes. Bom, a alocação do componente de forma fixa por volume ou por unidade de tempo ficou claro, não foi? Está bem. Foi? Hein? A alocação dos componentes de forma fixa por unidade produzida ou por hora ficou claro, não ficou? Alex? Wilfredo? Hein? A alocação dos componentes de forma fixa por volume produzido ou por hora trabalhada ficou clara, não ficou? Ficou. O total calculado financeiro, material e RH são componentes. Ficou claro, não ficou? Certo. Eu criei um componente com o objetivo de somar todo mundo. Certo. Agora, o meu jeito de fazer essa totalização dentro de composição é um jeitinho, não é o jeito mais apropriado. Eu vou mostrar por que não é. Eu vou colocar aqui mais um componente, que é o material importado. Tá vendo o material importado? Eu vou colocar aqui, na atividade 1, mais um componente, chamado material importado. Vou dizer que custa 100 mil. 100 mil o quê? Dólares. Bom, eu vou pedir para mostrar aqui o campo material importado, acumulado. E não apareceu por quê, Alex? Não calculou. Então tá bom. Então, Alexinaldo, quanto dá 100 mais 250? 370. 370 mais 400 dá quanto? 370 e 400. 370 e 400 mais 100 dá quanto?
470 e Mas 400. nós estamos misturando dólar com real, não é isso? Para consertar esse jeitinho, eu teria que no meu componente de custo total e a fórmula... Criar uma outra? Não, eu tenho que multiplicar o material importado, de novo, vamos lá? Fórmula. É RH mais material mais financeiro mais material errei. Material importado vezes, olha só, vezes quanto é o dólar? Como é que eu vou achar? Cadê o dólar? O dólar é variável. Então eu vou... ser fixo ou variável. Mas é que eu já sabia que é 2.3. Eu vou botar 2.3 aqui. Quando eu chamar meu projeto e calcular, o que vai acontecer? Olha que bonito, Alexnaldo. Ele calculou o dólar, não calculou? Só que o da fórmula, o 2.3 está entrando como valor fixo. Isso, mas eu estou fazendo um jeitinho. Veja, eu estou fazendo um jeitinho. O nosso assunto hoje é componente de custos. E o componente de custos, ele pode ser montado em função de uma fórmula. Então, hoje nós conseguimos ver componente de custo como despesa, componente de custo como nada, ele continua existindo. Vou calcular, ele continua existindo, mas por ele ser um nada, zero, se eu tiver um centro de avaliação, ele não vai participar. Voltando. Mas fica claro que o componente de custo é bom para você calcular somas de componente de custo quando efetivamente necessário você precisar somar. Mas para totalização de custo, essa fórmula você não deve utilizar. Você deve ir para o centro de recursos. Você poderia fazer. Tem que usar o centro de custo, que ele não vai falar sobre isso hoje. Agora observa o seguinte: faz de conta que esse total aí não é total, chama-se verba de reserva. Você está preocupado e quer ter uma verba de reserva, que será o quê? Será o RH vezes 0,1. É 10% do RH mais o material vezes, assim, botar uns 20% de reserva. O que você fez foi criar uma verba de reserva que não é soma de ninguém. É que você vai dizer, olha, eu quero para atividade 1 100 mil de material, 120 mil de verbas de despesas, 250 mil de materiais nacionais, aqui é 100 mil dólares, né? 400 reais de mão de obra e um dinheiro que não é um fim, não é um financiamento, é uma reserva de 550.040. Isso tudo junto vai gerar o seu custo da atividade 1, não aqui, no centro de custo. Mas o nosso assunto hoje é explorar componente de custo com a estrutura de custeio de um material ou de um recurso. E você viu que o recurso, ele pode ser composto por salário, imposto, verba, alimentação. Ou seja, o componente de custo pode ser um componente de custo único ou uma soma de vários outros componentes de custo. E aí você vai fazer o seguinte:
eu preciso mostrar do meu projeto quanto eu gasto com cada rúbrica de custo. Aí eu vou ser obrigado a fazer. Não assim, um RH, um FIM. Eu vou ser obrigado a fazer o seguinte. Eu vou ser obrigado a fazer um detalhamento de imposto ISS, imposto INSS, imposto IPI, alimentação de mão de obra direta, alimentação de mão de obra indireta, frete de materiais nacionais. Aí você vai ser uma... Você entendendo a modelagem, ó, Marco, quando você falou em 7, eu já vi no que é que a gente está errando aqui. Na verdade, a nossa modelagem tá errada. Quando você falou em 7, já a mente parece que abriu, explodiu, pronto. Mas calma. Já resolveu o meu problema. Mas calma. Isso aí é só por enquanto. Isso aí é um pedacinho, como eu falei, né? É um pedacinho do Lego. Nós estamos discutindo aqui que se você quer mostrar detalhes do custo, aí você, como planejador, não está fazendo data de início, data de fim, custo geral. Você está com uma modelagem que vai te permitir, quando alguém perguntar, sem usar o Excel, dizer quanto de imposto, quanto de verba, quanto de salário. Mas se ninguém perguntar, você vai dizer, me custa 30 mil. Ou seja, o que você hoje diz de forma geral, como custo, aqui você está vendo a possibilidade de fazer um detalhamento e uma composição de custo. E durante o nosso papo eu quis mostrar o seguinte: 1 é despesa, 0 é apenas para você registrar, mas não entra nos totais. E -1, vamos ver mais para frente, é quando você precisa receber um dinheiro, que é uma entrada, um financiamento, para você poder pagar as coisas. E lembrando que é -1 porque é real. Se fosse um aporte financeiro em dólar, seria -3. Se fosse um aporte financeiro em euros, seria -3,4. Tá certo. E a gente está falando, por enquanto, de alguns elementos desse componente. Outro elemento é calcule pela fórmula. Ao invés de eu colocar um valor, ele vai gerar um valor em função de alguma coisa. Ou seja, é mais um recurso de trabalho que eu tenho, que se eu precisar eu uso, se eu não precisar, eu não uso. Na versão desse ano, você tem o Performance Monte Carlo Analysis, está vendo aqui? Você vai poder dizer que esse centro de custo, ele vai ser passível de informar se isso é um pouco menos ou um pouco mais. E baseado nessa informação de um pouco menos, um pouco mais, ele vai te dar um espectro de custo e não custo. Ele vai te dar uma probabilidade de intervalo entre até. E voltando a falar, lembra que a gente usou aqui, deixa eu ver, valor em dólar. Quando a gente usou valor em dólar, olha aqui, ó, dentro das abas desse componente de custo, a gente consegue ver aonde ele é utilizado. No nosso caso aqui, na atividade 3. E olha que bacana aqui, ó 16 mil. Ainda, é uma coisa importante, ainda nesse componente, e aí eu vou voltar aqui para o nosso exemplo mais simples, tá? Olha o exemplo mais simples. Nós temos uma composição de custo aqui. Deixa eu abrir aqui a composição. Lembra que nós colocamos um dinheiro? Aqui, ó.
RH, material. Tá vendo aqui que é 1000 por unidade? Eu posso colocar aqui 0, ponto e vírgula, 1000. O que significa dizer isso? Que ele vai ser tributado, vai ser contabilizado. Nada no começo, tudo no final. Ou tudo no começo, nada no final. Tá claro isso, Alex? Não. Você pode ter, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui. O Wilfredo está acompanhando, não está? Não, o Wilfredo não está na sala no momento, não. Peraí, um momentinho. Não, tudo bem, você que sabe. Um momentinho. Eu vou fazer, para mostrar o profile, eu vou pegar a atividade 2 e vou botar um dinheiro nela. Um dinheiro nela é um dinheiro. E eu vou colocar um dinheiro verba. Quanto eu vou botar? Fixo. Vou colocar, deixa eu ver aqui, 100 mil. 100 mil. Calcula. Quando você olha através de um gráfico, a distribuição, profile é perfil, é distribuição. Quando você olha o dinheiro financeiro, fim, componente fim financeiro, na atividade 3, num período de dia por dia, você deve encontrar na cor azul alguma coisa. Vamos ver se eu vou encontrar alguma coisa aqui. Vamos ver financeiro na atividade 3. O que eu não estou encontrando? Vamos ver. Financeiro, total, consumo, call center. Eu botei financeiro, não foi? Foi, né? Financeiro, consumo, financeiro, income, total cost, baseline. Vou colocar todos para poder mostrar aqui. VIX foi, acho que vamos ver se vai. Ele não quer mostrar. O que ele não quer mostrar? Como é que eu vou poder mostrar para você se eu não consigo mostrar no gráfico? Financeiro. Eu botei financeiro, não foi financeiro que eu botei? Deixa eu ver aqui. Propriedade. Não é acumulativo, não? Não me apareceu nada aqui. De novo, financeiro. Fixed cost. Acho que eu botei na atividade 2. Vou botar 100 mil aqui. Aplicar. Calcula. Agora foi. Eu acho que eu coloquei no lugar errado. Eu vou ampliar a escala para poder mostrar para você que, como eu aloquei 100 mil de recurso, olha só. Olha só. Dos 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil. É um dinheiro que foi alocado e que, pela minha modelagem de composição de custo não muito precisa, sem recursos, sem materiais, ele distribuiu harmoniosamente, ou flat, né? Pelo período. Certo. Agora imagina que na atividade 2 eu coloque os mesmos 100 mil, só que com o seguinte profile: 0, 100 mil. A distribuição 0, 100 mil. E peço para mostrar o gráfico do fim, já está aqui.
dia por dia, na cor azul. Vou até mudar de cor para ficar bem diferente. O que aconteceu? Eu vou navegar para o tamanho da atividade. Deixa eu ver se eu consigo botar as duas. Olha só. Quando eu coloquei... Ele colocou toda no final. No final. Né? O que significa... Se você botasse 100 mil, ponto e vírgula zero, ele ia colocar no começo, né? Vamos experimentar. Cost Component. Errei. Em vez de ser 0, 100, vai ser 100. Puxa, no começo. 0. Vamos ver? Ih, não ficou. Por que não ficou? Por que não ficou, Alex? Não. Por que não ficou? Porque eu não calculei de novo. Pronto. Tá vendo? Ok. Agora eu vou fazer diferente, Alex. Não. Eu vou colocar no Cost Components. Eu vou colocar aqui 50. E a gente segue 50. virando. Vamos ver se vai. Eu acho que amanhã a gente senta. Vamos lá. Você vai ver que como assim. O que ele fez? 50 no começo, 50 no final. Como foi que você fez isso aí? Você não está prestando atenção, mas graças à minha preocupação, eu estou gravando isso. Vamos de novo? Eu coloquei 50, ponto e vírgula 50. Certo. Agora eu vou fazer diferente. Alexinaldo, olha o que eu vou fazer. Tá ficando bueno. 20. E não mudou nada. Por quê, Alexinaldo? Você não calculou. Então eu vou calcular. O que ele fez, Alexinaldo? 20. Olha só, 20. E ele colocou aqui 32. Ele criou um perfil de alguma coisa no começo, alguma coisa no final e a distribuição aqui do que sobrou. O que foi que ele fez? Ele colocou os 20 no começo, os 20 no final e o restante ele prorrateou. Isso. Ele o colocou... Daria o quê? 100 menos 20 dá 60. Dividido por 5 dá 12. Dá 12. Então 20 mais 12 no começo, 12 nos outros dias e 20 mais 12 no final. Então, voltando para cá, a gente pode falar... Esse é um recurso excelente, viu, bicho? Agora, não dá para você fazer uma distribuição mês a mês, dia a dia, como você quer. Não dá. Não dá. Agora, olha que bacana. Nós falamos sobre o componente de custo, nós falamos sobre ele ser contribuidor de despesa ou contribuidor de receita, e pelo Unit Cost você acabou de colocar ele aqui como real, ien, euro ou dólar, e você pode alterar o período de valor dele. Ele pode ter valor de R$1 até o dia 5 de agosto. A partir de 5 de agosto, pela nossa inflação, é 0,98. Ou seja, não vale mais 1, vale 0,98. Se fosse o dólar valorizando, nós poderíamos dizer que não é mais $1, é 1,02. Então você consegue dar uma vida ao elemento de custo.
Ele não é um elemento estático. Agora vamos voltar. Suponha que o nossa areia, você falou em areia, né? Areia e brita. Olha a areia aqui, lembra da areia? Areia. A areia, isso não é composição de custo, é composição de material. A nossa areia tinha um elemento aqui chamado R$1, não é isso? Mas a areia pode ficar mais cara a partir de 1º de setembro. A areia custa mais cara. 1,1. O que você está informando? É que se eu usar areia dentro do mês de agosto, meu projeto vai ter um custo. Vamos ver aqui se funciona isso, Alex? Não, olha aqui, ó. Calculando. Quanto custa aqui meu projeto? Em real, 26 mil, não é? É. Mas se meu projeto for adiado mais para frente, não começar antes de 18. Cadê? Vamos ver. Calcula dinheiro. Ih, Alex Naldo, olha aqui, ó. Olha. É 20 mil reais de areia, 6 mil... Não, aqui é de metro cúbico, desculpa, aqui é metro cúbico. 20 mil metros cúbicos de areia, 6 mil metros cúbicos de brita, mas não está dando 26 mil reais. Por quê? Porque a partir de 1º de setembro, a areia custa 10% mais caro. Acompanhou isso, Alex Naldo? Beleza. Sim ou não? Beleza. Isso permite que a sua modelagem, ao invés de ficar presa, estática, ela possa ser mais rica, né? Nesse caso aí, eu poderia criar uma modelagem para receita e uma para despesa, né? Sim, senhor, mas não é assunto de hoje. Certo. Assunto de hoje é estrutura de custeio, composição de custo e a rúbrica que nós já vimos, variação do valor no período, quer dizer, há uma variação período a período mais caro, como a areia ficou mais cara aqui, não foi? Nós tínhamos que fazer alguma coisa para provar que a gente entendeu, Alex. Não? Dá para você ler isso aí? Tô. Tá lendo? Tô. Você acha que até segunda-feira você e o Fredo fazem isso aí? Eu vou mandar para vocês isso. Eu vou mandar esse PowerPoint para vocês. Mas você acha que dá para montar isso aí? Uma composição de custeio com recurso humano e material. A outra é diferente. Só botar dinheiro diretamente na atividade. A outra é a mesma coisa, só que com 3 moedas. Para você botar os pesos da moeda do Unity, viu? E a última é você dar um jeito de fazer o preço da areia variar. Só para você ver. Porque, lembra? Você tinha aqui uma linha de base que começava em agosto. Quando eu forcei ela aí para o futuro, o planejamento está bonitinho, igualzinho. Os prazos, mas o custo mudou, não mudou? Então a linha de base não é só sequenciamento e datas de início e fim. A linha de base inclui os custos. E olha, o custo não aumentou geral não, só aumentou um custo. Qual foi? O da areia. Os outros permaneceram constantes. Você acha então que dá para fechar isso assim? Certo. Até segunda-feira? Certo. Então, um exercício, outro exercício, outro e outro, você fecha
os componentes do Lego número 1. Na segunda-feira veremos o componente do Lego número 2. Aí você vai ter mais ideias aí.